Seria possível nós acessarmos os arquétipos da consciência humana de uma maneira mais direta? Aqui eu apresento duas pessoas muito importantes que representam algo fantástico na minha vida. Sua Santidade Sáquia Trizin, que eu tive a oportunidade de recebê-la no nosso projeto social da Vila Antiga. Fui motorista da Sua Santidade e ela permaneceu por quase uma semana. Sua Santidade Sáquia Trizin, líder do budismo da sabedoria no mundo, foi ele que discutiu e apresentou essa área de conhecimento para o Dalai Lama. E também em função do meu mestrado em Ciências da Educação e Valores Humanos, procurando entender melhor a natureza humana, essa natureza intrínseca que nós trazemos conosco, eu estive no ashram do Sai Baba, Satya Sai Baba, na época o maior educador do mundo, lá na região de Puttaparthi. O Sai Baba já se encontrava em cadeira de rodas e não demorou muito, ele veio a falecer. Mas eu quero contar uma história importante sobre os valores humanos, que são os arquétipos da consciência humana nesse vídeo. Então, vamos em frente. Vamos falar, então, desses arquétipos que são os valores humanos. Agora, eu tenho que ter uma certa cautela na minha fala. Por quê? Porque valores humanos não são aprendidos. Você não aprende que tem dois braços. Você percebe que tem dois braços, né? Então, valores humanos é algo que você acessa e percebe que está dentro de você. Então, você não aprende, você percebe esses valores. Então, o que nós temos que fazer é aguçar a nossa percepção. Nós somos acostumados a estudar na faculdade, a ler muito, a fazer testes de conhecimento, usando muito a nossa racionalidade. Esse canal não serve para acessar os valores humanos. Adianto, não há como entender a nossa natureza intrínseca, os nossos arquétipos, pela racionalidade. Então, por mais que eu fale dos 5 valores, dos 5 arquétipos, o que eu peço para você, meu ouvinte aqui, meu amigo, procure entender a energia. Quando eu falar de um valor, perceba em você a energia que ela te traz. Perceba dentro de você o sentido dela. E não busque racionalizar, ou seja, gravar um conceito. Não é assim que funciona. Eu preciso, através da minha fala, oferecer um insight, um estímulo, para que você perceba dentro de você esses arquétipos. É assim que funciona. Então, por exemplo, o primeiro arquétipo, o amor. O amor é colocar o outro em primeiro plano. Eu amo a minha filha, minha esposa, meus amigos, as pessoas que me rodeiam, amo os animais, convivo bem com todos, não é? Essa é a energia de colocar o outro em primeiro plano. Então, toda vez que eu coloco o outro em primeiro plano, eu sinto um peito leve, eu sinto paz. Mas toda vez que eu faço ao contrário, eu ponho o ego, meu ego, em primeiro plano, eu sinto angústia e sinto estresse no meu peito. A minha energia não é boa. Então, veja, por mais que eu diga que o arquétipo amor e o significado dele é só para insight, não para gravar na mente, mas que você perceba em você, agindo com outras pessoas, perceba o feedback, que é a leveza no peito, essa energia gostosa no peito. No final, todo ser humano quer ser feliz e viver em paz. Na verdade, a palavra felicidade é mais transformada em sentimento de paz. É sentimento que vem de dever cumprido, de alinhamento com a nossa natureza mais íntima. É sobre esse tema, então, que nós vamos procurar aprofundar, mas também não temos muito para falar. Talvez nós temos muito que identificar elementos que possam trazer uma compreensão para a percepção direta desta realidade. Então, vamos pegar um segundo arquétipo, paz. É aceitar o diferente. Eu tenho uma pessoa com religião diferente, raça diferente, ou com pensamento diferente que o meu. Olha, eu aceito que a pessoa pense de forma diferente. Não concordo com ela, mas aceito que ela tem a própria maneira de pensar. Ela tem a raça dela, a religião dela, aceito que ela tenha. Mesmo que eu não queira ter aquela religião para mim.
Qual o problema? Mas aceito a pessoa. Quando eu rejeito a pessoa nessas condições, ideia diferente, raça diferente, religião diferente, vou sentir o peito de maneira pesada, né? Escura, que na verdade é uma carga de energia de estresse e angústia, né? Mas quando eu aceito o outro, leveza total. Eu não julgo a raça do outro, não julgo a religião do outro, não julgo as ideias do outro, eu simplesmente observo que ele tem ideias diferentes. Esse é o valor paz, é o arquétipo paz. Verdade é o que flui da nossa consciência. O tempo todo eu tenho algo que é mais prazeroso, mais fácil de fazer e aquilo que é o certo. Então, eu tenho um manual de instruções dentro de mim. A cada momento, de acordo com as circunstâncias, eu recebo um estímulo para fazer a coisa certa. Posso fazer a coisa errada, mas eu recebo essa verdade interior do caminho que eu deva seguir. E a ação correta é o quarto arquétipo, é aquele da integridade. Se flui da minha consciência uma verdade, eu coloco meu corpo, meus braços, minhas pernas para agir nessa direção. Ou seja, eu vou agir para cumprir aquilo que eu considero verdadeiro, que eu considero correto. Então, seria o valor ligado à integridade moral nossa, e esse é um arquétipo, então, conhecido como ação correta. Né? E o quinto arquétipo, não violência. Gandhi gerou a independência da Índia, que era o maior império da época. Nessa época, a Inglaterra, que tinha a Índia, né, dentro do seu império, era superior aos Estados Unidos. Com o tempo, os Estados Unidos passaram a Inglaterra em termos de economia e forças armadas, né, à frente. Mas Gandhi fez a revolução, a independência da Índia baseado no valor não violência. E aí eu posso usar um fato concreto que aconteceu na minha frente para explicar um pouco melhor esse valor. Eu estou em nossa creche, havia um senhor trabalhando no telhado, e de repente ele desce rápido, vai passando por mim e dizendo, vou bater naquela mulher. E eu pego no braço dele. Nós temos um projeto dentro da maior invasão da América Latina, com 40 mil pessoas, uma região agressiva, e ele disse que ia bater na mulher vizinha. Falei, o que está acontecendo? Segurei no braço dele e falei, olha, tem a mulher ali, ó, espancando uma criança. E eu não aceito isso, eu vou bater naquela mulher. Falei, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. E ele foi com mais calma lá. Chegou lá, depois ele me contou que a mulher batia na criança, porque a criança estava com fome, né? E chorava. E ela batia para ela parar de chorar, e aí não entrava no acordo. Então, ele pegou e deu lá um pouco de dinheiro para aquela senhora para comprar o alimento, e depois pedimos para uma pessoa nossa buscar essa criança ali na vizinha, para ver se ela poderia vir na escola. Possivelmente era algum morador recém-chegado ali na região, que estava passando necessidades. Então a criança era espancada porque chorava, porque estava com fome. E a mãe não tinha o que oferecer e batia na criança para parar de chorar. E ele passa por mim e faz o seguinte, faz um movimento do peito, assim, ó, passa a mão no peito e diz, agora estou em paz. Aí eu perguntei para ele, se você tivesse batido aquela mulher, você estaria em paz? Ele falou, não, não estaria. Então, esse valor não violência é não aceitar a injustiça, mas ser amoroso com a pessoa injusta. É exatamente o que aconteceu nesse caso. E aí nós temos a figura do Satya Sai Baba, na Índia, na região de Puttaparthi. Ele é quem, na verdade, identificou esses valores, esses 5 arquétipos. Como eu já falei, esse assunto é mencionado por Carl Jung e também por Platão, mas há uma precisão na forma de Sai Baba apresentar esses valores da forma que eu apresentei para vocês aqui agora. E como é que ele chegou a esses arquétipos, a esses valores? Nós sabemos que lá na Índia, os monges, eles meditam durante muito tempo, recebem comida só na porta do quarto, não saem do quarto e meditam por um longo tempo, né? Mais de ano, podemos chegar a 3 anos, 3 meses e 3 dias. Então, você medita em algo e sente o peito. Medita ao contrário e sente o peito. Então, com essas meditações, eles foram percebendo que havia 5 valores que, sendo seguidos, geravam paz. E se você agisse ao contrário, sentiria mal com você mesmo, ou angústia ou estresse. A angústia está ligada a questões futuras, o estresse está ligado às questões passadas. Então, você mentalizava aquilo e sentia ao contrário. Então, quando eu procurava vivenciar, em termos de meditação, esses valores,
havia um sentimento de paz. Voltando à questão da Grécia Antiga, verdade é aquilo que faz bem e é bem permanente. Então, esses valores são os arquétipos da consciência humana. Agora, nós vamos só, de certa forma, reforçar essa questão, mas a parte essencial eu acabei de falar para vocês aqui agora. Né? Então, percebendo o que faz mal e bem e o que faz mal, né? Que faz bem e o que faz mal. A verdade é o que faz bem, e aí é uma forma de perceber os 5 arquétipos através da meditação. Foi assim que eles chegaram nesses arquétipos. Então, eu tenho basicamente 2 formas de agir. Ou eu sou a referência do certo e errado, age de forma egóica, né? Então eu sou o centro de tudo, avalio as pessoas à minha volta, baseado nos meus valores, no que eu acredito, né? Então eu foco em mim. E eu tenho outra alternativa, que é o foco no outro. Aqui nós temos uma pessoa em paz e aqui eu tenho uma pessoa estressada. Essa é a consequência do foco em si mesmo, de não entender a sua verdadeira natureza. Então, quando eu estou usando os arquétipos, né, eu estou usando essa área do lobo pré-frontal. Por mais que os arquétipos, esses 5, tenham relação com o nosso coração, como centro de energia que influencia o nosso cérebro, né, mas o centro de decisões nosso está aqui no lobo pré-frontal. E nosso estado egóico está exatamente baseado na nossa memória, nos nossos aspectos emocionais, né, na estrutura da nossa personalidade. Então, veja esse caso aqui. Nós temos uma pessoa que acabou sendo agredida por ladrões aqui, foi machucada, e essa pessoa tem um impulso de socorrê-la. O outro é referência de conduta. Mas esse outro rapaz aqui, essa segunda figura, ele deixa seus amigos aqui, percebe que chegou ali uma pessoa de dinheiro e de poder, o cara está num carrão aqui, último tipo, ele pensa, ter amizade com gente de poder, né, vai me ajudar na minha vida. Então, isso significa foco em si mesmo. Deixou seus amigos para tentar fazer amizade com aquela pessoa que chegou, em função do poder que ela tem. Então, ou foca em você, ou é foco no outro. Você vai ter paz ou até estresse, dependendo da sua conduta. Então, essas figuras aqui são mais fortes para representar o que nós estamos falando. Nós temos que aprender a ler a nós mesmos, né? Então, vê uma ação em prol de outra pessoa. A leitura do peito, lá está a paz. Então, você vê a ação de preocupação com o outro e sinta o peito. Agora, ação contra outra pessoa, controle do outro, de acordo com o seu desejo. Veja a leitura do peito. Lá está a fábrica de energia negativa que destrói a qualidade de vida do indivíduo e do outro. Olha que coisa interessante. Nós queremos viver em paz, sermos felizes. Mas o indivíduo deseducado age contra si mesmo, focando em si mesmo. Então, às vezes, não só eu sou agressivo contra a pessoa, mas eu sou uma pessoa controladora do outro, para que o outro tenha atitude, seja como eu penso, como eu acho que é o certo, que é o controle. Essas 2 situações vão gerar no peito um estresse e angústia. Olha o que nós falamos no início. A verdade é o que faz bem. Toda vez que eu faço algo ao contrário, eu vou sentir no peito essa agressividade, essa energia bruta que surge aí. Por isso, através da meditação, foi possível localizar aí esses arquétipos. Continuando, né? Outra atitude de contribuição, de ajuda do outro. Olha a reação do peito. Outra atitude em relação ao outro. Olha a reação no peito, né? Então, é assim que nós lemos os arquétipos, os valores humanos, que são os elementos da substância do homem. Ele está em todo ser humano, independente da cultura. A cultura não age em relação aos valores humanos. Na verdade, você tem água e óleo. Os valores aprendidos, que são os valores da sociedade, vamos dizer que seja água. E os valores da nossa consciência, os arquétipos, óleo. Os 2 não se misturam, né? Então, você vai ver em todos os tempos, esses valores estão no indivíduo, e as tradições antigas mostram essa percepção desses valores. Então, a característica do foco em si. Isso é meu, eu, a prioridade sou eu, os meus objetivos são prioritários em relação aos outros, eu julgo os outros de acordo com aquilo que eu acredito, eu sei o que é certo e errado, estou em guerra o tempo todo,
Eu também sei que serei um eterno angustiado. É que, na prática, a maioria das pessoas não sabe que são eternos, né, angustiados. Mas é importante que a pessoa egóica entenda que ele vai ser um eterno angustiado. Age de forma a controlar os outros para que atue conforme o meu desejo. Desculpe. Veja essa pintura, né, do Cable College, e nós temos aqui o autor dessa pintura, que é Roman Hunt, né? Ele fez essa pintura mostrando Cristo batendo uma porta, e essa porta não tem a fechadura, a maçaneta pelo lado de fora. Ela só abre pelo lado de dentro. Ou seja, eu, como estrutura, ego, personalidade, é esse lado que tem que abrir as portas por dentro para que eu acesse os valores humanos, os valores da minha consciência. Eu percebendo o estresse e a angústia comigo, eu quero o meu bem-estar e vou abrir essa porta para que a minha consciência funcione. Muito importante essa pintura, muito representativa dessa questão de um lado do ego, do lado da consciência, mas a consciência ela é aberta pelo lado de dentro. A nossa personalidade, já pelo desgaste, então, de estresse, angústia, de depressão, acaba abrindo essa porta e deixa perceber e acesso os valores humanos. Então, a característica, então, do foco no outro. Então, o outro é minha referência. É assim que surge a autorrealização do ser humano. Toda vez que eu coloco o outro em primeiro plano, eu tenho a capacidade de me realizar como ser humano. Então, eu não julgo pessoas, eu julgo trabalhos, fatos, né? Mas eu não julgo pessoas. Vivo o momento presente, que é o único momento em que eu consigo realmente viver minha consciência, meus arquétipos. Faço uso da minha consciência plena, procuro perceber a necessidade do outro para poder contribuir mais. Eu estou atento a valores e necessidades dos outros. Sou criativo o tempo todo para contribuir com a transformação do mundo. Amo as pessoas à volta e procuro ser útil. Então, essas características do indivíduo coloca o outro em primeiro plano, e aí ele vai estar vivendo a sua real natureza. E com isso ele vai viver em paz. Então, se você não percebe a essência, o que acontece? Você está dormindo. Se você acorda, você começa a perceber que você tem essa estrutura dentro de você, que são esses arquétipos. Então, vamos pensar no diálogo interior, não é? Você está aqui praticamente automatizado. Normalmente as pessoas estão condicionadas pela mente e que a gente tem que entrar dentro dessa mente, dentro da nossa estrutura, né, psíquica, e abrir com a chave o lado da nossa consciência. Permitir que a nossa consciência venha a funcionar, né? E com isso eu preciso reduzir o nosso ego, a nossa autorreferência, para transferir a nossa referência para o outro. Então, eu preciso escutar o meu coração para que eu possa me transformar e perceber o que se passa dentro de mim. Então, quem está no comando? Veja, se eu já aprendi a viver com a consciência, agora a consciência ocupa um maior espaço dentro do meu psiquismo, não é? E aí o ego ocupa um segundo plano, que é ao lado da nossa personalidade, e ele passa a atuar como apoio às decisões da nossa consciência, não é? Então, é reduzido a força do ego, está aqui, ó, reduzindo a força do general, do militar, que é o nosso estado egóico, né? E a consciência é colocada no comando do ser, que está aqui em cima, né, do indivíduo que não enxerga bem. Então, a essência passa a ter um espaço para trabalhar. E aqui, ó, pensando na psicologia humanística, que nós temos necessidade fisiológica, de segurança, socialização, autoestima e autorrealização. E um dos grandes problemas que acontece com muitos artistas é achar que a autoestima é o máximo aonde o indivíduo pode chegar. Na verdade, é a autorrealização. E às vezes ele vive estressado, angustiado e nas drogas, porque ele chega na autoestima, tem poder, tem uma imagem boa, e, no entanto, ele não sente bem por dentro, ele não sente em paz, e vai para as drogas.
porque ele não entende a sua própria natureza, então faltou dar um passo a mais nesse caso, né? Então, aqui nós estamos vendo o que se passa, né? Eu preciso saber onde eu quero chegar como ser humano, e aqui eu tenho aqui a minha essência na dianteira, a minha vontade, minha personalidade, seguindo agora a minha consciência. Agora eu posso dizer que eu tenho futuro. E algo fantástico é o escrito de Lao Tse, esse filósofo que viveu por volta de 600, 650 anos, né, antes de Cristo. Ele escreveu o livro Tao Te Ching, o livro do caminho perfeito. Eu já estive estudando esse livro, me impressionou demais o que ele fala. O caminho perfeito não pode ser seguido. Porque se você seguir um caminho, alguém fez para você. Esse é o caminho da cultura. A consciência é situacional. Você desenvolve o seu caminho a cada momento. Então, aqui eu tenho um indivíduo desbravando um caminho. É assim que funciona a consciência. Você, de acordo com o contexto, toma suas medidas. Aqui em cima, não. Estou mostrando um carteiro que está seguindo um caminho. Ele está seguindo o caminho da cultura, não é? Aquela história do que está gravado na minha mente, está gravado na minha memória, mas a consciência não trabalha com memória. Ela age de acordo com o contexto do momento presente. Essa é a grande mensagem, então, do filósofo, né, Lao Tse. E aqui, ó, relembrando o inconsciente coletivo do Carl Jung, se você estudar, como eu já estive estudando, a questão dos arquétipos, escrito por Carl Jung, ele vai mostrar que é algo comum de toda a natureza humana. Não é? Então, todo ser humano é influenciado pelos arquétipos. Essa é a natureza comum que eu estou vendo aqui, ó. Indivíduo nu, mostrando a natureza intrínseca. A cultura é quem separa o ser humano, porque, na essência, todos nós somos iguais. Em relação aos arquétipos, toda a humanidade ela é igual, mas as pessoas, às vezes, têm dificuldade de acessar esses arquétipos por falta de atenção a si mesmo, por falta de leitura do seu corpo, para entender o que provoca paz e o que provoca estresse e angústia. Então, aqui, ó, nós temos aqui essas figuras que mostram bem. Você tem sua essência, mas se você nasce, por exemplo, junto aos peles vermelhas, você vai vestir a cultura dos peles vermelhas. Então, você tem seus arquétipos dentro de você e vai ter valores aprendidos daquela cultura. Se você nasce no Japão, aqui, você vai trazer, então, a cultura japonesa e assim por diante, né? Então, nós temos, culturalmente, todos nós somos diferentes, mas em relação à natureza intrínseca, todos nós somos iguais. Então, aqui nós temos aqui o teatro romano, né? Desculpe, o teatro grego, e a questão aí da persona, das máscaras que eu apresento nesse teatro. Então, quando eu apresento a cultura, eu estou apresentando a minha personalidade, a minha máscara. Quando eu lido com meus arquétipos, eu estou lidando com a minha natureza intrínseca. Então, nós vamos verificar que nós temos dois botões dentro de nós. Eu posso apertar o botão que coloca o outro indivíduo como referência da minha conduta, ou aperto outro botão que me coloca como centro, como sendo, então, a minha referência de conduta. Então, essas duas áreas são opostas dentro de nós, e só com a oposição do ego que a gente consegue entender o nosso self e os nossos arquétipos. Então, temos aqui, para fechar, então, o verdadeiro eu, é aquele que coloca o outro em primeiro plano, que vive em paz, vive bem, vive alinhado com a sua natureza, e o falso eu, que é aquele da personalidade, da memória, do estado egóico, que se coloca como referência de tudo. Entendemos que o grande desafio do ser humano é entender sua verdadeira natureza. Por isso que Sócrates, quando ele vai ali em Delfos, né, naquele templo dedicado a Apolo, e está escrito lá, Gnote Salton, conheça-te a ti mesmo. Ou seja, não tem saída para as pessoas que não se conhecem. Então, nós precisamos aprender a ler a nossa natureza, ler o nosso corpo, e fazer a relação de causa e efeito das nossas atitudes
em relação à paz, ao estresse e à angústia. Então, esse era o tema do nosso vídeo de hoje. Obrigado por terem assistido.